consegue chamar a atenção de Jesus, fala: Jesus, me socorre aqui, porque não está dando. Está complicado para mim, Senhor. Eu deixei o mundo, eu tenho um compromisso de servir o Senhor. Eu peço a sua ajuda, me ajuda. Ele vai te ajudar, Ele vai socorrer você, Ele vai socorrer a tua família, Ele vai socorrer os teus entes queridos. Aqui tinha 12 com ele no barco, com ele 13. Todos os 12 corriam risco de morte. E morreram. Porque a tempestade estava vindo, cada vez mais assoprando. E quem estava no meio dessa tempestade? O próprio Satanás se levantou. Por quê? Queria passar para outra margem. Queria ali alcançar a província dos Gadarenos, onde tinha um homem que tinha cerca de mais de 2.000 demônios sobre o seu corpo. E Jesus tinha um compromisso de ir ali libertar aquele jovem. Jesus assumiu um compromisso de quando eu e você passar a servir a Ele, Ele tem o poder de nos libertar de uma vez por todas. Ele tem o poder de nos abençoar. Ele tem o poder de te prosperar. Ele tem o poder de te curar. Ele tem o poder de restaurar o que você perdeu. Ele tem o poder de edificar o seu lar, a sua família. Ele tem o poder de erguer a sua empresa, fazer de você o maior empresário da cidade, da região, do estado, do país ou do mundo, por que não? Só que eu pergunto a você: você confia nele plenamente? Você crê nele plenamente? Você tem certeza que ele é capaz de mudar a sua vida? Ou você ainda está em dúvida? Ou você ainda está, como se diz, meio assim, rassabiado ou ressabiado, né? Fala. Será que você não está em dúvida ainda? Ou você consegue chamar a atenção de Deus através da tua oração? Você consegue falar com Cristo: Jesus, me socorre, estamos perecendo. Vamos lá? 40. Ele disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Por que o povo de Deus hoje ainda está tímido na presença do Todo-Poderoso? Por que eu e você ainda estamos tímidos diante de Deus? Não queremos abrir a nossa boca para falar com Ele, clamar a Ele e dizer: Senhor, eu preciso da ajuda. Eu preciso me ver livre desse pecado. Eu preciso me ver livre da prostituição. Eu preciso me ver livre das drogas. Eu preciso me ver livre do cigarro. Eu preciso me ver livre da bebida. Eu preciso me ver livre do desemprego. Eu preciso me ver livre da miséria. Eu preciso me ver livre dos demônios. Quando eu e você aprender a amar e não sentir na presença dele, o poder dele vai vir. Vai vir sobre a nossa vida, vai nos encher de tal forma que você não vai ter mais olho para mim. Você vai olhar para o mundo e vai dizer: não pertenço mais a você, mundo. Eu pertenço ao reino do Rei, Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu tenho fé suficiente para estar na presença dele. O vento pode soprar, o inimigo pode levantar, fica firme. Você entrou no barco com o objetivo a chegar até a outra margem. Você aceitou Jesus de Nazaré para você alcançar a vida eterna. Você chegou, entrou no barco de Jesus. Você deixou a multidão em terra. Agora, quando você alcançar a outra margem, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Quando você conseguir chegar a outra margem, e muito mais importante ainda, você vai chegar em segurança. Sabe por quê? Quem está com você no barco é o próprio Senhor Jesus. Quem está com você é o autor e consumador do certo. É o que criou tudo e todas as coisas. Ele disse que sem ele nada disso seria feito. Sabe por que Deus trouxe você nessa noite? Porque Ele assumiu um compromisso com você de levar você até a outra margem em segurança. Pastor, que outra margem é essa? Após esta vida terrena, existe uma vida para mim e para você. Existem duas opções para o cristão.
Existem dois caminhos a ser seguido. Após nós atravessar o mar bravo, existem dois caminhos para mim e para você. Existem opções, você escolhe. Existem os céus, aonde o nosso Deus habita, aonde Ele quer que você e toda a sua família, aonde Ele quer que você esteja. Porque Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez, para que onde que eu esteja, vós também estejais comigo. Amém, pessoal? Então Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Mas Jesus pode voltar para você hoje ou daqui 20, 30 anos. Porque se nós fecharmos os olhos hoje, Jesus voltou para nós. Mas isso, daqui a 30 anos, Ele vem, e nós estamos vivos. Ele voltou para nós também. Aí vamos levar a noiva. Você é noiva de Cristo. Você é escolhido e escolhida do Senhor. Então essa mensagem é para você mudar de vida. É vida nova com Cristo. Você internauta, é vida nova para você. É vida nova para a sua família. Você empresário está aí pensando o que vai fazer? Aqui, atravesse o mar bravo, lá na frente, abundância. Jesus, Ele vai repreender da sua vida o que não presta, mas para isso precisamos nos entregar a Ele, procurar uma casa de oração, procurar onde fala que Jesus Cristo é o Senhor e firmar com Ele. Aí nossa vida vai ser uma bênção. Amém, pessoal? Versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, esse é o nosso Jesus. A Bíblia diz que não cai sequer uma folha de uma árvore se não for permissão dele. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e na minha cabeça. Esse é o Jesus do doutor. Esse é o que pode mudar a tua vida hoje, agora. Esse é o que pode fazer de você vitorioso e vitoriosa. Esse é o que vai transformar você hoje, agora, para a glória dele. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Passa a mão no cabelo e fala: sai de mim, tristeza. Diga glória a Deus. Isso, não fica de pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração agora ao nosso Deus. Nós vamos chamar a atenção do nosso Deus. Como os discípulos aqui foram chamados. Como os discípulos aqui acordaram nesta. Estava em pavor, estava desesperado ali. Jesus veio e os abençoou. Jesus vai abençoar o seu tempo. Jesus vai abençoar a sua casa. Jesus vai abençoar a sua família. Jesus vai abençoar você, irmão. Vai abençoar o seu ministério. Vai abençoar a sua empresa. Vai abençoar a sua saúde. Vai abençoar os seus filhos, o seu casamento. Ele vai abençoar todos vocês.